Olá, pessoal. Sejam todos bem-vindos à nossa live. Muito obrigado aí pela presença de todos vocês, tirar um tempinho aí para poder participar e bater um papo sobre esse assunto muito importante, né? Que a gente vai falar hoje. E hoje, eu me chamo Bruno, né? Me chamo Bruno Teles, sou arquiteto de soluções anuais. Trabalho com TI há mais de 25 anos e tem vivenciado e participado ativamente dessa grande mudança, né, tecnológica que vem acontecendo no nosso mundo de hoje, né? E hoje nós abordaremos um ponto que é muito sensível nas empresas, que é a visibilidade sobre a observabilidade do seu ambiente tecnológico. Como é que as empresas têm visto isso hoje? Como as pessoas, os técnicos entendem isso hoje? Como eles consideram a observabilidade e como eles de fato aplicam, né? Será que aplica da forma correta, da forma errada? Será que tem as informações necessárias para a tomada de decisão? São pontos muito importantes que a gente vai abordar hoje, né? E aqui comigo temos dois feras aí na área, né? Duas referências aí nesse mundo tecnológico aí. Primeiramente, né, eu queria apresentar o Alan Macedo, que é o grande head de pré-sales da Nuage. Ele é um cara sensacional, fantástico aí, bom conhecedor de observabilidade, enfim, e um parceiraço meu para o dia a dia aí. Alan, fala um pouquinho para a gente aí de você, como é que é o seu dia a dia, como você vê o mundo tecnológico hoje. Conta para a gente um pouquinho aí do Alan Macedo. Perfeito, Bruno. Primeiro, agradecer esse convite, cara, é uma honra imensa estar aqui do seu lado, estar do lado do Ferronato, outra pessoa também que eu admiro bastante. Alan Macedo, então, como o Bruno trouxe, hoje eu estou à frente da estrutura de pré-vendas da Nuage. Eu tenho mais ou menos 9 anos de experiência trabalhando com TI, grande parte dessa experiência trabalhando com infraestrutura, e dentro desses 9 anos, mais ou menos uns 5 anos trabalhando com computação em nuvem. E um ponto importante é que quando a gente fala de infraestrutura, quando a gente fala de aplicação, quando a gente fala de dados, qualquer uma dessas verticais que seja, o tema de observabilidade ele sempre está evidente. Então, naturalmente, ele tende já a nascer com esses projetos. E não é diferente aqui onde nós atuamos na Nuage. Sempre que nós temos algum projeto com nossos parceiros, sempre é um ponto também que nós abordamos. Então, qual vai ser a stack que vai ser utilizado, qual vai ser o processo que vai ser implementado, quais vão ser as pessoas que vão fazer parte desse processo e que vão ser capacitadas. Então, já é um tema que faz parte do nosso cotidiano, do nosso dia a dia. E muitos clientes também, né, não só parceiros que já são nossos, acabam nos buscando também para poder implementar um projeto como esse. Então, é um tema que a gente vem tratando aí ao longo do tempo e poder contribuir aqui com todos, poder despertar um pouquinho mais da curiosidade do que é observabilidade, do que eu posso fazer para começar, quais são os ganhos que eu posso gerar, implementar um processo desse dentro da empresa, é um pouco do nosso objetivo que nós temos hoje com essa live. Então, Bruno, novamente obrigado pelo convite, é uma honra estar aqui. Obrigado, Alan. É sempre um prazer falar contigo e trabalhar contigo, tá? E do outro lado, e que é tão importante para a gente aqui, um parceiraço de longa data, né, Renato, e não somente aqui, né, trabalhando em parceria com a AWS, mas já trabalhamos muito tempo juntos. Hoje ele é arquiteto de soluções ASV, né, da AWS. E você, Ferronato, conta pra gente aí um pouquinho dessa jornada, né, sua carreira, conta um pouquinho pra gente aí o que as pessoas podem esperar na live de hoje. Me fala um pouquinho aí sobre essa tecnologia, esse mundo tecnológico que a gente está envolvido hoje. Bom dia, pessoal. Primeiro, agradecer aí, Bruno, Alan e Nuage, né, pelo convite. Bom, sou o Ferronato, trabalho aí com TI há mais de 15 anos, basicamente sempre com infra. Nos últimos 5 anos aí focados em nuvem. Tem um ano e pouco que eu tô aqui na AWS. Um dos focos que eu trabalho na AWS é observabilidade, então ajudar as empresas de software, né, então a ICV, a terem uma melhor visibilidade sobre seus ambientes, e usando o melhor da nuvem também. E é isso, hoje a gente vai falar um pouquinho aí sobre esse tema, a gente vai
começar, né, fazer uma introdução, entender melhor, entender diferenças, alguns modelos de estratégia que você pode adotar, ferramental. Então, acho que vai ser bem divertido aí, acho que o pessoal vai curtir. Beleza, Feonato, obrigado aí. Novamente agradeço muito, Alan e Feonato, pela presença aí, pela essa construção, né, que estamos fazendo aí juntamente no AWS aí, que vai ser importante aí. A gente tem falado muito sobre esse tema que é muito sensível no mercado, né? Hoje as empresas, como elas têm abordado isso, mas enfim, a gente fala observabilidade, a gente fala tanto sobre esse tema, mas me diga uma coisa, Fernando, o que é essa tal de observabilidade? Conta para a gente um pouquinho e aonde a gente está pecando aí no entendimento. Fala para a gente. Boa, legal. Bom, primeiro a gente tem que entender que a observabilidade ela é um conjunto de coisas, né? Então, imagina que ela é o sentido de você detectar, investigar e remediar situações a partir do que a gente chama de sinais de telemetria. Hoje, basicamente, são 3 sinais, a gente vai falar sobre eles, né? Logs, traces e métricas. Mas para a gente fazer uma analogia, e aí eu que sou fã de Fórmula 1, a gente até apresentou isso no Summit de São Paulo, imagina um carro de Fórmula 1 hoje, né? Então, onde o engenheiro ele consegue, através de sinais de telemetria, entender o que está acontecendo com o carro. Imagina um cenário em que seu cliente está na sua plataforma, no seu site, alguma aplicação, alguma coisa que você desenvolveu, tendo uma experiência ruim. Ou você não tem essa visão dessa experiência. Imagina como hoje na Fórmula 1, que você tem o engenheiro olhando para isso, então você tem lá o carro, ele começa a jogar sinais para o engenheiro, um pneu que perdeu pressão, um motor que está com algum problema de falha, ou até mesmo saber que o piloto ele está numa curva específica virando o volante a X graus, ele deveria virar a Y. Então a observabilidade ela traz muito isso, você de fora tendo uma visão de como o seu usuário está tendo uma experiência dentro da sua plataforma. Nesse caso, é o engenheiro entendendo como está a experiência e recebendo feedbacks do carro e também do próprio usuário nesse cenário, para entender como melhorar a experiência. E no cenário de Fórmula 1 como melhorar a volta, ou como tomar uma decisão, se faz uma ultrapassagem ou não, etc., troca pneu. Então, a mesma situação a gente traz para o mundo de tecnologia, que é para tomar uma decisão sobre o que a gente vai fazer em cima desses dados que a observabilidade vai nos entregar aí, os insights. Esse é um pouquinho do porquê. A gente vai fazendo essas analogias aqui durante a live. Se alguém também tiver pergunta, fique à vontade. Legal. Então, a importância de saber as informações, de onde elas estão vindo, e na tomada de decisão, isso é primordial, né? Hoje você entender como o seu ambiente, né? Você citou o exemplo aí da Fórmula 1, mas em tantos outros casos, né? Saber como está sendo o comportamento, como é a atuação, como você vai reagir em relação a isso é muito importante, né? A gente vai acabar comentando sobre alguns pontos aqui importantes, mas, ok, temos a observabilidade, o mundo tem falado tanto, a gente tem, de certo modo, a palavra bonita também, né? Que está no hype aí hoje, mas, Alan, conta mais, como é que as empresas estão buscando a observabilidade? Como elas estão enxergando a observabilidade e a importância dela hoje? Perfeito, Bruno. Trouxe a palavra hype, né? Não deixa de ser uma tendência do mercado. De fato, as organizações estão conversando bastante sobre esse tema. Inclusive, é um tema que já aparece bastante em pauta em grandes institutos de pesquisa, em grandes empresas como o Gartner, por exemplo. Então, como é que hoje a gente vê dentro da área de pré-vendas, aqui dentro da área que apoiamos a estrutura comercial da empresa, quando um cliente traz essa necessidade? Tá? O ponto importante é que a observabilidade, ou ela vai nascer no começo ou vai nascer no final. Uma hora ela vai nascer dentro do ambiente. Claro que sempre o cenário mais ideal é que ela nasça no início de um projeto. Então, você está numa concepção de um projeto, uma concepção de uma arquitetura, uma topologia para sua aplicação, você já começa a incrementar serviços, tecnologias e processos que você possa entregar um ambiente de observabilidade. Então, eu colocaria claro, né? Mas não é o momento de todas as empresas, infelizmente. Nem todas as empresas possuem o conhecimento, a capacidade, budget, o que seja, para já começar com um ambiente adequado nesse cenário. Então, um outro lado que nós vemos bastante é empresas que já possuem um ambiente em execução, estão passando ou passaram por um momento de crise, e foi aquele momento que acendeu aquela luzinha de que precisamos melhorar, precisamos ter maior visibilidade do nosso ambiente,
precisamos coletar métricas, precisamos gerar uma inteligência para que a gente possa tomar uma ação e evitar uma disponibilidade de um sistema ou restabelecer aquele serviço o mais rápido possível. Então, eu vejo muito desses dois cenários, tá? Normalmente que nascem. Eu enxergo, somente do que nós temos tocado no dia a dia, que o mercado ele tem tido uma maturidade maior em relação a esse nível. Então, normalmente, as empresas, quando vão começar um novo projeto conosco, elas já trazem uma preocupação em relação a monitoramento ou, mais completo, trazendo cenários de observabilidade. Então, já são questionamentos que, em momento de construção da solução, da arquitetura, da topologia, já nos questionam, já se preocupam, já perguntam. Então, eu entendo que o mercado ele está criando mais essa maturidade de trazer esse tema à tona desde o início do seu projeto, né? E tem algumas pesquisas também, a gente estava olhando alguns big numbers aí de mercado, que algumas pesquisas feitas com alguns profissionais de área de TI mostram que grande parte, mais de 80%, já conhecem sobre o tema de observabilidade, já conhecem sobre a importância desse tema também, o que o processo de observabilidade bem implementado, ele traz de benefícios para a sua organização. E outras pesquisas também que calculam, metrificam quanto é que uma empresa tem de prejuízo, por exemplo, por hora, quando tem uma disponibilidade de um ambiente. O próprio Gartner ele traz um estudo. Ele traz que 42 mil dólares de prejuízo são gerados a cada 1 hora de disponibilidade de uma aplicação para empresas de médio e de grande porte. Então, isso é um valor altíssimo, altíssimo. Para algumas empresas pode ser um valor até vital, a depender do dano que se tem à sua marca, a depender da perda financeira que se tem por ter uma disponibilidade para o seu usuário final, a depender da perda de experiência do seu usuário na utilização do sistema ou do seu corpo técnico. Então, os danos muitas vezes são gigantescos, podem haver cenários irreversíveis, então acaba sendo um tema de preocupação e que as empresas elas estão se preocupando cada vez mais. Legal. Eu queria trazer um ponto aí vai para você também, Renato, discussão do momento certo, né? A empresa ela já começou, já está há um tempo aí, não tem nada de observabilidade. Um pouquinho do que o Alan comentou. Existe um momento certo? Essa pessoa, essa empresa que não tem observabilidade ainda, ela pode começar ainda? Ela tem que rever alguma coisa? O que vocês acham? Bom, a gente tem que entender que a observabilidade, ela, como eu falei, são um conjunto de práticas, né? E eu entendo que isso tem que nascer dentro da cultura da organização. Então, a gente fala muito do DevOps, né? Então, DevOps também é uma cultura. A observabilidade, ela está inclusa dentro desse conceito de DevOps. Então, imagina que hoje, um dos principais desafios para qualquer coisa é cultural. A observabilidade também entra nesse cenário, que é onde o desenvolvedor, ele tem que, o desenvolvedor ou o time de engenharia, ele também tem que ter isso dentro dele e internalizar isso como um potencial que ele pode usar no futuro, de que esses dados de insights de observabilidade, tudo isso vai ajudar ele a tomar decisão, a codificar melhor, a entender melhor, etc. Então, ele nasce nesse sentido também, de aculturar as pessoas e, obviamente, não existe o momento certo, né? Tipo assim, não vou falar que existe um momento certo, mas sem ter é melhor do que não ter, sempre, né? Então, acho que esse é o ponto. Não importa o momento que sua empresa está, no sentido de... mas começar com alguma coisa de monitoramento, a gente vai falar sobre estratégias aqui, mas começar com alguma coisa, ter alguma visibilidade já vai te ajudar muito. E aí, Bruno, acho que você está muito no dia a dia aí, como engenheiro, você que vem da área de software, você sabe, se quiser falar um pouquinho sobre como é, né? Tipo, como é esse desafio de aculturar o time de engenharia a entender que isso tem valor e que isso não é de fato um trabalho, né? Tipo, isso não é. Legal, Renato. Primeiro eu queria fazer uma pergunta para nossa galera. Galera, fique à vontade, quiserem fazer perguntas aí também, fique à vontade. A intenção aqui é interagir, é um papo leve mesmo que a gente trouxe aqui. Aqui tem pessoas da área administrativa, da área de gestão, da área técnica participando aqui com a gente. A ideia aqui é trazer para vocês uma visão mais generalista, para que vocês entendam basicamente o que é essa tal observabilidade.
né? Outros eventos vamos fazer, lives, webinars relacionados. A gente vai acabar entrando mais a fundo e principalmente hands-on aí, talvez, para poder mostrar na prática como funciona essa observabilidade. Hoje é mostrar para vocês o que é a observabilidade, de fato, como é que ela está presente na nossa vida, no nosso dia a dia, né? Como Feonato, a gente falando de tecnologia, a gente falando de cloud e tudo, e de repente a gente traz a telemetria da Fórmula 1, e entre outros aspectos, você vai perceber isso no seu dia a dia, a sua observabilidade e como você trabalha essa observabilidade na tomada de decisão, né? Então, eu queria primeiro fazer uma pergunta para vocês aí. O seu time técnico hoje, ele fala sobre o assunto, sobre esse assunto? Vou mandar a enquete para vocês, responda aí para a gente, por favor. Dá mais um minutinho aí para a galera responder. Muito importante, pessoal, para a gente entender como é que está o ambiente de vocês hoje. Mais alguns segundinhos aí, fazer um minutinho aí. Beleza, obrigado aí, pessoal. Só compartilhando um pouquinho para vocês aí do percentual aí. Hoje, 82% dos nossos participantes aqui tem o seu corpo técnico envolvido, entendendo o que é, buscando, né, sobre o assunto aí de observabilidade. Obrigado aí pelas respostas, pessoal. Então, voltando aqui ao ponto que o Renato comentou. Só um ponto, né? Por coincidência, né? A mesma pesquisa que foi feita no mercado com os profissionais de TI, ela deu 82% também. Sério? Então, você vê que de fato acaba refletindo, né? Como o mercado também olha para esse tema observabilidade. Importante. Obrigado aí, pessoal, pela resposta. Obrigado pela contribuição também, Alan. Então, como é que o time técnico hoje, ele aceita, ou como é que ele entende, né, a entrada dessa nova stack, né? A gente sabe que no nosso dia a dia, trazendo para a área de aplicações aqui, no nosso dia a dia são muitas ferramentas, são muitos frameworks, muitos serviços, e cada dia a gente está trabalhando com mais soluções aí integradas, né, para poder evoluirmos e entregar melhor, né? Inclusive, claro, entregar mais rápido também. E colocar sempre uma stack é sempre um perigo, né? Porque isso vai me travar, isso vai me atrapalhar, mas na prática, o time técnico tem que entender, ou precisa entender, que a observabilidade é o seu melhor amigo ali, né? Imagina você desenvolver e não saber nada do que está acontecendo ali no seu ambiente. Aconteceu um incidente, eu vou falar de tempos, até pouco tempo atrás, você ser acionado 2, 3 horas da manhã para poder resolver um incidente que, teoricamente, uma observabilidade, acompanhando todo esse tempo aí, ó, a degradação do ambiente teria apoiado na tomada de decisão ali até resolvido o problema. E quanto impacto traz para o negócio, né? E ali, por exemplo, até na hora que você precisa ser, porque a gente fala, quando fala de observabilidade, a gente fala de maneira ativa, reativa e proativa, né? Então, quantas vezes a gente precisa ser ali reativo porque já aconteceu o incidente e você precisa resolver. E quantas horas a gente passa e você fala assim, a solução caiu, então eu entro no log vamos pegar uma aplicação em PHP. Eu tenho que entrar no log da Apache, tem que olhar no log da aplicação, aí tem que olhar em outros lugares, onde você, assim, até você chegar na resolução do problema, ou pelo menos encontrar qual é o problema, você já teve uma indisponibilidade muito alta ali, né? Então, para o time técnico, é muito importante a observabilidade, e utilizar isso no seu dia a dia é entender como mais um membro aí da equipe. E hoje a gente tem muitas soluções que faz com que isso seja muito fácil de ser implementado e trazer resultado mais rápido possível. E beleza, estamos aí, falamos da observabilidade, falamos como ela tem que ser Eu entregue. só quero complementar, porque teve duas Claro. perguntas, aí eu estou respondendo aqui, tá? No chat. Só complementando aí, de fato, né? A sua outra fala
sobre de quem é a responsabilidade, né? Que acho que a gente está falando aqui que tem o time de engenharia, e aí eu até respondi, mas hoje o que a gente vê muito, existem dois modelos que eu já vi, que normalmente você tem a gente chama de champion de observabilidade em cada time, então, assim como você pode ter um champion de security, você pode ter um champion de outra disciplina, você pode ter alguém dentro dos times, das squads, que é responsável por observabilidade, ou você pode ter seu próprio time de observabilidade. Isso vai depender também de tamanho de organização, do que você quer observar, então uma série desses temas aí. Só para abrir para todo mundo, que foi uma pergunta interessante, que não é responsabilidade do time de engenharia, apenas da organização como um todo. Perfeito, perfeito. Obrigado, Leonardo, pela contribuição. Beleza, chegamos aí, falamos da observabilidade, falamos daí da responsabilidade disso, né? Mas aí a empresa precisa começar, né? A empresa precisa adicionar a observabilidade e trabalhar com ela no seu dia a dia. Me diz aí, Feonato, como é que a gente cria estratégias para poder aplicar, né, de fato, a observabilidade no dia a dia? Boa, legal. Acho que essa é uma pergunta que todo mundo se faz, né? Como começar alguma coisa e como começar a observabilidade. Basicamente, a gente vai se dividir em três, né? Em três processos. Primeiro, você vai se perguntar o porquê que você quer observabilidade, né? Então, é porque eu tenho muitos sistemas distribuídos, é porque eu tenho muitas mudanças, porque eu tenho uma série de dados e eu preciso entender o que está acontecendo no meu environment, no meu ambiente ali. Então, você tem que ter esses porquês, né? Tipo, por que eu estou fazendo isso? Você tem que ter um propósito, como você tem para qualquer coisa. No segundo passo é o quê, né? Assim, o que eu quero com isso? Então, eu quero observar o que interessa, né? Então, a gente respondeu um pouquinho daqui do que... Teve uma pergunta, acho que foi da Nicole, um pouco parecido sobre isso. Observar o que interessa. E dentro disso quais objetivos eu quero, né? Quais objetivos que eu quero com isso, né? E o passo também muito importante é quais são as fontes que vão gerar esses dados, porque isso é um dos processos mais complexos, que dependendo do tamanho da organização, você tem em determinadas fontes, ou você nem conhece todas as fontes às vezes, né? Então, das suas informações. Depois você tem o seu porquê e o seu quê, você vai falar como você vai fazer isso. E aí, de fato, a gente vai entrar em utilização de ferramentas, como é que a gente vai definir as métricas, quais são como as pessoas vão ver isso, né? Através de dashboards, etc. Né? Como as pessoas vão ter acesso às informações que a gente está gerando. E quais as medidas a gente vai tomar, né? Então, também tem observabilidade. A partir do momento que eu tenho isso, eu também tenho que usar esse dado, né? Então, eu também tenho que pegar isso e colocar isso de alguma forma para o meu dia a dia. Então, um exemplo de uma linha de tempo de resposta de incidente, onde você tem lá o evento acontecendo, você vai ter um alarme, você vai começar a investigar isso. Então, e aí você falou de incidentes que aconteciam 3 da manhã, etc. Você vai começar a investigar isso, mas agora você tem essas métricas que a gente comentou, né? Logs, traces e logs, traces e métricas, né? As métricas é um dos pilares. E você vai começar a usar isso para investigar. E com o tempo, você vai cada vez mais reduzindo esse seu tempo de investigação, você vai começando a aprender mais. E a gente vai reduzir uma coisa que a gente chama de tempo de indisponibilidade de serviço. Então, você vai começar a botar seu serviço no ar muito mais rápido, né? Então, ou vai começar a entender melhor o seu serviço, trabalhar outras coisas que a gente vai falar aqui também, mas estratégias de resiliência, etc. Então, esse é um pouco dos passos aí, é um pouco da estratégia, né? De o seu porquê. Então, por que você quer fazer isso? O que você quer fazer com isso? E o como você vai fazer para atender o seu porquê e o seu quê. Legal, legal. Eu queria agora, novamente, pedir o apoio aí do pessoal, né? Queria saber um pouquinho, uma primeira pergunta, a gente trouxe ali o time técnico, né? Se eles estão preocupados ali, se eles estão correndo atrás e buscando informações sobre a observabilidade e como aplicar. Mas na empresa de vocês hoje, é aplicada alguma estratégia de observabilidade? Responde aí para a gente, por favor. Mais um minutinho aí para a galera responder. Olá, galera. Importante aí a resposta para a gente, né?
entender, né, também como é que as empresas estão se comportando hoje, né? Estará Perfeito, respondendo, Bruno. obrigado aí a Enquanto o todos. pessoal responde, queria só trazer uma complementação também na fala do Ferronato, conectado à sua em relação à cultura, né? A parte que os profissionais, o papel que as pessoas elas possuem dentro de uma estratégia de implementação de observabilidade. Eu até colocaria que você ter um processo, uma stack de observabilidade implementada e não usar é tão ruim quanto. Então, você trabalhar a cultura, demonstrar o valor, trazer as pessoas certas para dentro do processo, para que elas possam fazer parte desde o início, também é um papel fundamental. Principalmente para que você possa evoluir, para que você possa espalhar essa cultura de utilizar a observabilidade dentro da empresa. Então, colocar também assim, as pessoas com um papel fundamental para que se tenha um êxito dentro dessa implementação. Legal, legal, Fernando. O Alan. Assim, me surpreendeu a resposta aqui, Eu ia pessoal. falar, tô feliz aqui com a resposta. Falei, acho que tá todo mundo já no caminho, então. Legal. Aqui eu estou mostrando o resultado aí para vocês. Eu fiquei impressionado aí que, de fato, as empresas estão buscando, de fato, a IA aplicar a observabilidade, né? Com algumas começando, outras já estão em todos os serviços aqui. Então, bem interessante saber isso e, melhor de tudo, é não ver nenhum não, né? É sinal que realmente as empresas aí estão se importando aí com a observabilidade. Beleza. E agora, aceitação do time. Desculpa. Alan, me diga aí, por favor. A gente falou da observabilidade, aplicou a observabilidade. Agora me diga você em relação a apliquei a observabilidade, ou eu não tenho observabilidade nenhuma na minha empresa. Ou eu peguei, apliquei a minha observabilidade, mas apliquei onde eu não estou tendo as informações corretas, ou eu não estou utilizando essas informações da forma correta. Qual o impacto disso para as empresas e para o negócio? Zivi, estou vendo que o pessoal continua fazendo as perguntas, a gente já está respondendo, e foi um dos questionamentos que a Nicole trouxe também. Eu vou trazer com uma visão mais business, tá? Mas depois a gente pode complementar com uma visão mais técnica também, de quais são esses riscos que estão envolvidos. Naturalmente, os riscos são muitos, muitos, né? Então, citar pelo menos os principais. Começando de trás para frente e linkado com a nossa última fala relacionada à cultura, pessoas, durante um processo de implementação de uma observabilidade, eu colocaria que você ter o dado, ter o processo implementado, ter o dado, mas ter o dado incorreto, o dano, da mesma forma do outro exemplo que eu utilizei, é tão grande, talvez até maior que se você não tivesse um processo implementado. Por quê? Porque você vai fazer o seu time olhar para o caminho errado. Você vai ter um gasto, um despendimento de tempo do seu time de analisar um log que não é lá que vai estar a solução para resolver aquele problema. Então você tem um gasto de equipe, pode ser uma sala de guerra, você tem um tempo maior de disponibilidade para você poder restabelecer o seu serviço, você perde a confiança do seu time sobre essa solução que foi implementada. Então, se eu tenho uma solução de observabilidade que não me é efetiva, para que eu vou utilizar ela? Eu vou acessar direto o servidor, eu vou olhar o log do Apache, eu vou olhar o log da aplicação, a saturação dos meus recursos, porque aquilo, a informação que eu tenho lá não é fidedigna. Então, você começa a perder a confiabilidade, né, do time, a credibilidade da solução para a equipe, que naturalmente, ao passar do tempo, vai deixando de utilizar. E maior do que isso, você perde também a credibilidade da organização. Então, considere que a observabilidade, ela entra como um projeto, é um investimento que a organização tem para poder trazer stack, capacitar, implementar esse projeto internamente. E se ele não dá resultado, dificilmente ele vai perpetuar, ele vai continuar indo para frente. Então, para que você possa justificar o investimento dele, ele tem que trazer esses resultados positivos. E você implementar de forma equivocada, errônea, você está indo em desencontro ao que você trouxe como promessa de início. Então, eu colocaria assim, até pior do que não ter seria você implementar de uma forma errada. Por isso que normalmente quando você faz um projeto de implementação de observabilidade, é importante que você tenha etapas de homologação, etapas de teste. Vamos validar, vamos gerar valores, dados para que a gente possa acionar determinados gatilhos, determinadas ações. Vamos validar se de fato ele está funcionando como deveria na prática. Então esse processo é muito importante e é principalmente um dos pontos que hoje a nós como parceiro a gente se conecta bastante. Como o Ferronato trouxe, a observabilidade não é uma ferramenta, não é só um processo, não é só uma stack, ela é uma solução.
E como toda solução, ela compreende vários fatores. E a ideia é que a gente possa construir uma solução e montar uma jornada a 4 mãos que seja aderente àquela necessidade do cliente e que faça as devidas homologações e os ajustes necessários antes de você ir para a produção. Então, eu começaria de trás para frente respondendo. E o risco de não ter, igual eu trouxe, são muitos que aparecem, mas o primeiro que eu colocaria é o risco de precisar e não ter. Então, qual é o risco de não ter? Cara, eu preciso, eu estou num momento de crise, meu ambiente está fora do ar, eu não sei onde é que está a minha causa raiz, para que o meu time possa contornar, possa solucionar, e eu não tenho um processo de observabilidade para me direcionar. Então, aquele caminho, né? Se você não sabe onde quer chegar, qualquer caminho serve. O que você vai fazer? Eu vou acessar um log, eu vou visualizar uma métrica, eu vou entender qual é o fluxo, qual é o caminho daquela requisição. Se o meu ambiente é híbrido, é cloud e é on-premise, então eu tenho uma aplicação que ela se comunica com ambos ambientes. Então eu tenho um ambiente meu que eu tenho que fazer uma conexão DSSH, no outro eu tenho que utilizar um serviço que consolida os logs. Então você tem vários pontos para poder bater e naturalmente o seu tempo de resposta àquele incidente, a de resolução dele, ele tende a ser maior. Então, o primeiro ponto que eu colocaria é você precisar e não ter. Trazendo aquela analogia que o Ferronato trouxe da Fórmula 1 de carro, é a mesma coisa que você bate um carro, dá PT total e não tem um seguro. Então, você não está resguardado para aquele momento, você não se preparou para quando acontecesse aquele momento. Mas se você chega para mim e perguntar, Alan, quando é que você vai bater o carro de novo? Eu não faço ideia, espero que nunca. Espero que nunca precise disso. Mas se acontecer, eu tenho uma ferramenta, eu tenho um meio para que eu possa recorrer para não sair com dano maior do que seria. Então, o primeiro ponto importante é esse, no momento de crise, no momento de incidente, você não ter um cenário de observabilidade para poder te apoiar, poder apoiar o seu time. Acho que o segundo cenário também que eu achei bem interessante na fala do Ferronato, quando ele conectou que a observabilidade ela não é só de reverter um cenário de incidente. Foi também um exemplo trazendo a Fórmula 1. Ele também conecta um cenário de melhoria. Então, ainda dentro da analogia, para trazer um pouco mais do nosso cotidiano, na Fórmula 1, o corredor, ele dá uma volta na pista, ele mensura, metrifica qual foi o tempo de volta que ele teve. E ele utiliza aquela métrica para que ele possa melhorar cada vez mais e conquistar o objetivo dele, que é vencer a corrida. Então, a observabilidade, ela permite que você tenha um conhecimento melhor do seu ambiente. Eu começo a coletar métricas, eu começo a entender o comportamento dele e eu começo a identificar gaps, pontos de melhoria. Então, eu entendo que a minha latência, que de certa forma impacta para o meu usuário final, ela é maior em determinado microserviço que eu tenho, em determinada requisição que ele faz. Então, eu já tenho um ponto de melhoria que eu posso atuar. Eu posso trazer aquele serviço e colocar para o meu time atuar numa melhoria em cima dele. Vamos reduzir essa latência. Então, ele permite você ter essa visibilidade, esse conhecimento melhor do seu sistema, do seu ambiente como um todo, para que você possa identificar essas oportunidades de melhoria e atuar internamente com a sua equipe. Então, não só para o cenário de disponibilidade, mas a melhoria contínua, ele tem um papel fundamental também dentro desse processo. E eu acho que mais um ponto também que é legal citar aqui, normalmente os sistemas, existem sistemas que são muito complexos, né? Tem uma topologia bem destrinchada, igual eu trouxe o cenário híbrido, multicamadas, e existem sistemas nem tanto. Mas, normalmente, e acho que é um cenário que muitos aqui já passaram, quando você tem aquela aplicação que é só o fulano que sabe mexer. É ele que está lá desde o início da implementação, ele participou do projeto, ele conhece toda a topologia, se dá algum problema, ele é o cara que tem que ser chamado. Porque você tem dificuldade de capacitar outras pessoas para poder atender essa necessidade, ou de documentar esse ambiente para que elas possam atuar. Então, o maior terror desse cenário é quando o fulano tira férias, porque se ele tira férias, vai dar problema, realmente, e sempre dá problema quando ele tira férias, e tem que ligar para ele porque ele é o único que sabe mexer. Então, você trazer um processo de observabilidade para dentro da sua operação, para dentro dos seus ambientes, ele permite você trazer um cenário de democratização da sua operação, a ponto em que eu posso trazer outros profissionais que possam ter uma maior facilidade de identificar onde é que está o meu gap. Porque ele já vai trazer essa rastreabilidade para você, ele já vai te trazer os sinais de onde é que está tendo aquela anomalia do dado, onde é que onde está sendo gerado aquele evento que é decorrente daquele incidente, daquela indisponibilidade. Eu não preciso ter um time altamente capacitado para poder acessar todos os locais onde são armazenados logs, onde são coletadas as métricas, com todos os acessos disponíveis para acessar meu ambiente. Então, você acaba reduzindo esse overhead para se dar manutenção daquela solução, e isso te permite que você inclua mais pessoas nesse processo de manutenção,
de forma que não precisem de ter um conhecimento tão grande sobre o sistema, igual nesse caso que eu tinha trago do fulano, né? Porque a própria ferramenta já dá o caminho para que ele possa atuar. E muitas vezes você já pode ter procedimentos pré-documentados que aquele time de menor senioridade vai estar atuando em decorrente de determinados cenários que podem ocorrer, determinados incidentes. Então, eu traria esse ponto também que é fundamental. Eu vejo que muitas empresas ainda passam por isso, de ter aquelas aplicações, aqueles ambientes que poucas pessoas detêm conhecimento deles. E quando tem algum processo de incidente, se não é fulano, a gente está com problema. Então, ele acaba trazendo essa visibilidade também maior para o time. Excelente, Alan. O Fernando quer complementar com uma fala aí do Alan? Acho que ele falou bem, né? Complementou bastante. De fato é um desafio, né? Então, e aí tem uma pergunta aqui, né? Como que aplica para o cliente? E aí talvez a gente pode falar um pouquinho sobre como fazer isso. Assim, talvez, beleza, legal, a gente viu que tem formas, a gente tem uma estratégia de como monta a estratégia, mas e na prática, né? Na prática, como é que isso vai acontecer? Normalmente o que eu vejo, e aí falando de mercado que eu tenho acompanhado, o primeiro passo, o primeiro sinal ali que a gente normalmente trabalha é log, né? Porque tudo gera log. Então, qualquer aplicação gera log, é o que tem menor fricção com qualquer parte, né? Normalmente, porque ele já está gerando alguma informação, você já começa a ter uma informação. Depois a gente vê as métricas, né? Então aí, de fato, normalmente quando a pessoa está vindo de outro cenário, as métricas que já tem monitoramento, digamos assim, né? A pessoa já está num momento de monitoramento, métricas já existem, mas a gente vê depois as métricas. E por último, os traços, os traces, né? Que aí é, de fato, onde você tem um pouco mais de fricção com os times, porque você precisa que os times, dependendo do que você estiver adotando, vai ter que instrumentar alguma coisa. Existem ferramentas que se auto-instrumentam, mas aí você também tem questão de limites, né? Quando é auto-instrumentado, o que você enxerga, né? E quando você instrumenta na aplicação, você tem basicamente a visão do todo do que tudo aconteceu. Né? E fazendo só um pouquinho do gancho do que o Alan está falando, que a gente comentou que o Obsolete não é só para... E não é só para incidente, tá? E não é só para isso. Hoje a gente olhando para o mundo de SaaS, né, que é software como um serviço, imagina que hoje existem vários SaaS que são multi-tenants, que é o conceito de você ter todos os seus recursos compartilhados entre N clientes, né? Então você tem ferramentas, você tem plataformas aí que você cria a conta e como é que eu sei quanto custa cada cliente? A observabilidade vai te ajudar a trazer esse custo que a gente chama de custo por tenant, né? Que como se fosse tenant, pode ser uma conta, pode ser um cliente, aí você vai definir o que é um tenant dentro do seu conceito. Então a gente vê muito também o pessoal usando a observabilidade para poder aplicar esse conceito. Eu preciso saber quanto custa determinado cliente dentro desse ambiente todo compartilhado. Porque você tem um banco de dados que tem 10 clientes lá dentro. Como é que você sabe quem está usando mais, quem está usando menos? A observabilidade ela vai te ajudar a trazer esse tipo de informação também, fazendo um gancho lá com o Alan. E voltando aqui para nossa aplicação, fazendo isso em logs, normalmente na logs, depois métricas, depois traces, porque você vai ter essas fricções. E sempre pensando isso no longo prazo, tá? Porque assim, pensa que quando você conseguiu convencer seu time, poxa, legal, agora todo mundo quer observabilidade, vai fazer, o cara fez, implementou, instrumentou, e você fala assim, agora vamos mudar a ferramenta. Aí os caras já... Então a gente também vê esse tipo de resistência quando existe mudança. Quando a gente falou de cultura, também existe mudança de cultura, existem pessoas que gostam de X ou Y, então existe um trabalho de convencimento, existe um trabalho do porquê, isso tem que ser um dia a dia para todo mundo, né? Então, isso é um pouquinho dos desafios aí que a gente está vendo no mercado. E vocês, acho que vocês linkaram bem aí os temas, né? Principalmente quando você trouxe a questão do multitênis ali. A gente sabe hoje, aí, na questão da pré-venda ali, o quanto é difícil precificar uma aplicação, né? O quanto realmente é um preço justo de desenvolvimento e quanto é o preço justo e o que, até a calculadora da própria AWS, né? O que a gente espera de requisição ali, como vai ser isso, trazendo para o mundo aí, multitênis aí, por exemplo, o que cada cliente vai ser necessário para cada cliente ser suportado ali, e até para trazer um rateio aí mais justo dentro da precificação, né? Isso aí é um pouco complexo e a observabilidade nos ajuda com isso. Então, nos dá uma visibilidade maior, como é o comportamento do ambiente, da aplicação, do custo
de tudo isso, até para poder repassar isso. Fica mais fácil da gente entender o que está acontecendo ali. E já entrando no próximo tema, Só sobre os complementar desafios. antes de mudar, Bruno. Claro. E, cara, e o que você trouxe são informações preciosíssimas, porque o seu curso de infra, e principalmente o que você tem por cliente, a depender do seu modelo de negócio, claro, ele é um papel fundamental para você precificar o seu serviço. E igual você trouxe, repassar isso de certa forma. Então, você tem um produto que ele é licenciado por pessoas, mas qual é o gasto que eu tenho para manter cada uma das pessoas ativas dentro do meu ambiente? Ah, não, meu produto ele é licenciado, é um valor por empresa, mas qual é o gasto que eu tenho para manter cada empresa no ambiente multitennis? Então, você ter essas informações, elas não alimentam apenas a área de tecnologia, mas elas também alimentam as áreas de negócio, as áreas financeiras, comercial da empresa, para que possam tomar melhores decisões. Um ponto bem interessante também, igual o que o Renato trouxe, aí é um tema que destrincha bastante, daria para fazer uma outra live só sobre isso. Mas observabilidade, a gente vê muitas empresas aplicando também na experiência do usuário, para que você possa mensurar aquela experiência do usuário, para que você possa ter uma redução de churn. Então, qual é o impacto que uma indisponibilidade, que uma lentidão, que algum cenário do seu ambiente, ele tem para o seu usuário final? E qual é o impacto e qual é a relação que isso tem para a perda desses clientes? Então, você consegue ir para outros patamares e avançar bastante. Então, realmente, não é só incidente, não é só melhoria, tem vários outros cenários que a observabilidade ela consegue apoiar. O ponto que você trouxe aí do investimento por área, né? Pode levar isso até para a questão do marketing ali mesmo, né? Aonde é necessário investir, onde está valendo a pena investir e o que de fato você precisa investir ali, né? É muito importante. Então não é só a área técnica ali que precisa, né? Não é só ali a equipe técnica que precisa da informação. Ali outras áreas, outros departamentos precisam para poder tomar decisão também. E ali, tudo instrumentado, tudo organizado, obviamente, vai ajudar todo mundo e essas informações acabam chegando mais claras e tomar a decisão acaba se tornando um pouco, não quer dizer mais fácil, mas menos complexa, mas com informações em mãos aí, né? É uma decisão fundamentada, né? É uma decisão baseada em dados. Então, a assertividade ela tende a ser muito maior. Tá, então vamos agora trazer um pouquinho aí para o tema, já que a gente tocou aí na pré-venda, falando aí de departamento. Alan, me diz aí, para as empresas, qual é o desafio aí de convencê-las da importância da observabilidade na hora da venda, na hora de mostrar que ele vai ter retorno, vai mostrar para a empresa que ele está fazendo um investimento e não um gasto? Perfeito. Aí é o X da questão, né? Esse é o X da questão. Se a gente conseguisse resolver esse desafio, o mundo seria lindo. Mas existem alguns desafios que nós identificamos no dia a dia, né? Somente dentro do tema. Há pessoas, aquele que eu trouxe a parte de cultura, a gente já comentou bastante, então não vou adentrar tanto, mas acaba sendo um desafio também. Você vai trazer uma nova stack, um novo processo, uma nova forma de atuação da equipe. Então, você ter os patrocinadores, ter os influenciadores corretos faz total diferença. Mas trazendo para o desafio que normalmente a gente vê como mais comum hoje do mercado, é o seguinte: normalmente um projeto de observabilidade ele vai nascer em decorrência de uma necessidade, claro. Né? E normalmente ele vem de uma estrutura de tecnologia. E a estrutura de tecnologia, ela entende os benefícios. Ela sabe de forma qualitativa quais são os benefícios que esse processo ele vai trazer para o ambiente. Então, você vai reduzir overhead da operação, você vai reduzir o tempo de indisponibilidade, você vai reduzir a indisponibilidade do ambiente, você vai melhorar o cenário da melhoria da aplicação. Então, você conhece qualitativamente quais são os benefícios que você vai trazer como estrutura de TI. Mas muitas vezes, quando você sobe esse projeto para uma aprovação, um valor, com um orçamento em mão, para uma estrutura de negócio, para uma camada mais C-level, para uma camada que vai, de fato, aprovar esse projeto, a grande preocupação é como é que você quantifica esse ganho que você vai ter. Então, beleza, certo? Você trouxe que você vai ter um ganho de disponibilidade, mas de quanto? O nosso tempo de resposta ao incidente ele vai ser reduzido, mas enquanto o ambiente vai aumentar as melhorias que são aplicadas nele, mas também quanto. Então, de fato, essa preocupação com números que é natural, não só projetos de
de observabilidade, mas outros projetos também, como por exemplo o DevOps foi citado pelo Ferronato no começo do live, também buscam ter essas informações para que possam se calcular um ROI, para que possam se calcular um retorno e a viabilidade de avançar com esse projeto de observabilidade. Então, eu colocaria que esse é o maior desafio, porque normalmente, para você chegar a esses resultados no momento de concepção de um projeto, você precisa de uma base. Você já precisa ter alguns dados, algumas informações para que você possa chegar no cálculo, numa fórmula que ela vai te responder a essas perguntas. E muitas vezes a empresa não possui esses dados, essas informações internas, porque são informações que não são mensuradas. Qual é o meu tempo de disponibilidade por mês, por ano? Quanto tempo eu levo para poder restabelecer meu serviço? Quanto tempo meu time gasta dando manutenção nos serviços e quanto tempo sobra para ele poder focar em evolução e melhorias? Então, normalmente são insumos, dados que não se tem para você poder chegar nesse valor e poder repassar também de forma quantitativa. Então, eu colocaria esse hoje como o maior dos desafios. Como é que eu enxergo que normalmente e como é que nós apoiamos também como parceiro quando entramos num cenário desse, em que não se tem esses dados, não se tem essas informações, que a gente possa trazer um valor numérico também como benefício. Primeiro cenário seria a utilização de benchmark. Então, esse é um ponto fundamental, você buscar empresas que estão no mesmo segmento, que estão no mesmo tamanho, que possuem cases públicas. Eu vi aqui que numa das respostas o Ferronato trouxe um link da AWS que fala um pouco sobre observabilidade. E dentro do próprio site da AWS existem inúmeras cases também que trazem relatos de clientes que implementaram um projeto de observabilidade, qual foram os ganhos que eles tiveram, enfim, o que eles conseguiram extrair de valor para a organização a partir desse projeto. Então, trazer esse benchmark de mercado te ajuda a ter insumos para poder fazer uma defesa de um projeto desse dentro da organização. E o segundo ponto que eu acho que é fundamental para quando você traz um projeto como observabilidade é você ter um projeto faseado. Porque o projeto, para você implementar um cenário completo, ele pode ser longo, ele pode ser oneroso, ele pode necessitar de bastante recurso. Então, quando você faz um projeto de forma faseada, pensando em quick wins, em ganhos rápidos, onde você finaliza uma etapa do projeto, já consegue demonstrar um valor para a organização, e a partir desse valor que você demonstrou, você já tem um patrocínio para avançar com a próxima etapa, é fundamental. Então, você buscar dentro daquele cenário qual é o mínimo que eu posso começar para já ter uma base, uma estrutura que já vai me dar certa visibilidade, já vai me dar certos ganhos do meu ambiente. Então, inclusive, hoje, quando nós trabalhamos em projetos de observabilidade aqui dentro da Nuage, a primeira etapa que nós temos, naturalmente, é medir a maturidade do cliente. É importante entender em que pé ele está, em que ponto ele está, o que ele já tem, para que a gente possa partir dali. E depois disso é construir uma jornada, e quando a gente fala jornada é porque ela de fato é faseada, onde você possa ter esses ganhos faseados, divididos em etapas. Então, a primeira etapa você já consegue ter tal ganho, e a partir daí você consegue ter um índice de aprovação maior do que você apresentar um projeto de um escopo imenso de uma forma só. Então, normalmente Legal. é como a gente tem utilizado para contornar um pouco desse desafio que temos encontrado em alguns clientes. Legal, Alan. É importante, né, de saber como é que como é que o cliente recebe, né, entende isso, né, da observabilidade. O cliente, ok, agora na hora de aplicar isso no dia a dia da observabilidade, quais são os desafios aí, Fernando, que a gente esbarra no dia a dia para poder aplicar, trazendo um pouquinho do que ela falou, da questão do faseamento aí também, como é que tecnicamente a aplicação da observabilidade, quais desafios a gente encontra aí no dia a dia? Bom, legal. Acho que o Alan cobriu bastante aí da questão, principalmente de ser faseado, né? Acho que isso é importante. Existe um mecanismo que a gente usa bastante aqui na AWS, chama Working Backwards, né? Que é o processo de eu entender o fim disso antes de começar. Então, o que é que eu quero fazer com isso, né? A gente falou sobre as estratégias, e isso é um dos passos muito interessantes, muito legais de se ter, né? Que é, por que eu estou fazendo isso? Qual que é o propósito? E por que eu quero começar isso? E quando a gente está falando de fasear, e aí vamos falar de técnica, né? Então, fasear os sinais que a gente comentou, né? Logs, primeiros, métricas. Não estou falando que essa é a forma que você deve fazer, mas normalmente é um processo bem comum de se acontecer. Outro desafio que a gente encontra bastante, e aí sim, depois que a gente define tudo isso, beleza, eu quero usar a ferramenta X, por exemplo, o OpenTelemetry, que está muito, né? Que é a parte de instrumentação.
que aí bom, agora a gente tem que aculturar, a gente tem que treinar as pessoas também a implementar isso, né? Então, esse é um passo também de ter, antes de começarmos isso em produção, colocar todo mundo com o mesmo conhecimento ou num conhecimento mínimo sobre aquilo que será utilizado, para que as pessoas também façam um bom uso daquilo, né? Então, esse é um desafio também muito comum nas organizações, que eu quero implementar a observabilidade, eu quero acelerar minha observabilidade, mas eu entendi o que eu quero chegar nesse valor, eu quero saber quanto de indisponibilidade eu estou tendo, eu quero saber quanto eu estou tendo de custo, né, etc. Mas eu não sei usar as ferramentas que tem. E aí, um dos pontos principais é treinar e também ter parceiros, né? Como tem a própria Nuage, a AWS, ter parceiros que te ajudam a acelerar isso nesse processo. Então, os desafios, eles vão surgindo. E conforme você vai evoluindo, novos desafios vão sendo criados. E eu vou dar alguns exemplos que depois que você tem tudo isso legal, tô rodando minhas métricas, meus logs, meus traces, mas agora tô tendo um problema aqui, eu tenho log demais. É muito comum, quando você habilita log, abre a torneira, tem log demais. E a gente vai começar a ter outras técnicas, né? Por exemplo, sampling, como é que a gente vai fazer o wall, que é write ahead logging, que é um conceito de, como é que eu tenho os logs, mesmo se o serviço de log estiver fora, coletor, né? O meu data sync lá. Então você vai começar a ter novos desafios e você vai começando a aprender cada vez mais e avançando nesse tema e tendo cada vez mais insights, informações e se divertindo, né? Porque acho que isso é um dos principais passos aqui. Eu que trabalho no dia a dia, me divido todo dia com N cenários, porque eu trabalho com N clientes e isso acaba trazendo várias formas. Às vezes é o mesmo desafio, mas a gente resolve de formas diferentes, cada cliente, por causa do objetivo de negócio dele. Então, esse dia a dia, acho que trabalhar vale bem legal aí. É bom de você diversificar isso aí, que traz uma experiência única, né? Você acaba pegando experiências diversas aí de vários parceiros. Cada parceiro aplica de uma forma diferente, cada um utiliza uma ferramenta, e no final, você que está trabalhando ali, fazendo o middleware ali, acaba entendendo como é complexo e como eles estão trabalhando e fazendo, amadurecendo a cada dia mais e potencializando isso, né? Que é a observabilidade. Agora, Fernando, eu queria uma pergunta que assim, é batata. Vai acontecer, alguém vai fazer essa pergunta a algum momento. Qual é a diferença, né? Se é que tem alguma diferença entre monitoramento e observabilidade? Bom, normalmente essa pergunta é muito comum, né? Eu falei, bom, já tem monitoramento, né? Então já estou no caminho. Tá mesmo, está no caminho. Se você olhar, e a gente pode fazer um passinho para trás, você entrar na CNCF, que é a Cloud Native Foundation, e pegar o landscape de observabilidade, vai ver que o monitoramento seria um dos pilares para a observabilidade, né? Então, quando você começa, você já tem um monitoramento, e vai ser muito comum você entrar num ambiente que a pessoa já tem alguma ferramenta como os Zabbix, como o Nagios, como o PRTG, alguma coisa nesse sentido, ele já tem um começo, né? Então, dá para usar? Tá. Não vejo por que não. Gente, hoje o mercado está muito, quando a gente está falando de métricas, indo para Prometheus, etc. Mas, pensando no dia a dia mesmo, a diferença é que o monitoramento, muito comumente, você precisa saber qual é o comportamento que a plataforma vai ter de problema. Então, você precisa saber qual é o problema que pode acontecer. Na observabilidade, como ela é um conjunto de práticas, você normalmente vai saber que existe um problema. A observabilidade vai falar que existe um problema e você vai investigar. No monitoramento, não. Você precisa saber qual é o problema que pode acontecer e já ter isso mapeado. Então, no monitoramento também ele é contínuo, né? Então, assim, você vai começando a entender, aconteceu um problema e eu não sabia. Você vai colocar esse cara lá para começar a alertar. Na observabilidade, na verdade, é um pouco do oposto, que está acontecendo um problema. E a observabilidade dá você vai começar a investigar o que é esse problema. Então, você não precisa necessariamente saber todos os problemas, você sabe que está tendo erro, né? Então, você começa. Esse é um pouquinho da diferença dos dois, mas no dia a dia, na verdade, o monitoramento ele é um pilar dentro da observabilidade. Para quem já tem monitoramento em casa, já está no caminho certo, bola para frente. Legal. Eu fiquei curioso num ponto aí, Fernando, que a gente já comentou aí durante a live. Eu queria aproveitar, não estava nem no. Mas, assim, uma observabilidade bem feita é uma aplicação que não gera logs, não gera métrica? Tá, é porque a gente fala no mundo de observabilidade que
uma aplicação silenciosa é a melhor dos mundos, né? Então, se ela não está gerando erros, é porque, poxa, que legal. Mas obviamente isso é muito difícil, né? Então, né, existem aplicações de menor porte que às vezes você vai ter um erro uma vez ou outra. Mas a gente fala que aplicações silenciosas, e o que eu falo que é silencioso, tá? É você não ter erros, etc. Porque você logar sucesso dentro da sua aplicação, beleza, isso é legal para outro tipo de situação. Se está tudo certo, você normalmente não vai ficar olhando, mas você vai olhar para a observabilidade hoje quando tem problema. O tudo certo é o que a gente comentou de entender custo. Então, eu quero saber custo, etc. Eu preciso saber todas as execuções que estão acontecendo. Mas, de fato, uma aplicação que a gente fala silenciosa, né? Um ambiente de observabilidade silencioso é um ambiente maduro que, em teoria, não tem problema. Eu quis fazer essa pergunta mesmo, Fernando, exatamente para poder trazer essa discussão, né? Porque a gente fala, não tem log é porque realmente a plataforma ou o ambiente está funcionando bem, né? Então é importante trazer isso. Às vezes silenciosa demais, existe um risco ali, né? Ou eu não estou observando direito, ou alguma coisa está acontecendo e eu não estou sabendo. Pode acontecer mesmo, né? Às vezes está silencioso porque a coleta não está funcionando. Às vezes o silêncio não é bom também, pode ser porque está com algum problema no ambiente que, por algum motivo, você precisa rever, né? O processo de observabilidade. Então, nesse ponto, a gente está acostumado a, se não está gritando, se não está fazendo barulho, se não está alarmando, é porque está tudo certo, está tudo ok. Mas é sempre importante você ter A gente está uma partindo da premissa manutenção. que está implementado, né? Sim, sim, sim. Perfeito. Tem uma pergunta aqui do Caio, que acho que a gente pode responder, porque ela é bem. Tem relação, é uma pergunta sobre se tem alguma relação da observabilidade com engenharia do caos, né? Normalmente, quando você roda, até na AWS a gente tem um game day de engenharia do caos, a observabilidade ela faz parte desse pilar. Por quê? Porque você precisa entender como se comporta toda a sua estrutura, todos os seus recursos, seu ecossistema de aplicações, quando alguma coisa acontece. E se você não tem visibilidade, né? Então, meio que você não sabe o que está acontecendo. Você vai rodar lá vou rodar aqui, existe até um serviço você pode falhar uma zona da AWS, por exemplo, para testar. Mas se você não tem observabilidade para compreender como seu sistema se comportou durante aquele processo, meio que não tem muito valor, né? Então, eles estão sim diretamente ligados aí. Legal, legal. E como última pergunta aqui, a gente já falou sobre o negócio, já falou sobre o time de desenvolvimento, já falou sobre as estratégias de observabilidade, já abordou praticamente o que mais permeia aí em relação às dúvidas do dia a dia. Mas e aí, como é que eu aplico isso? Quais são as ferramentas aí, os serviços que vocês indicam aí para poder, quem está começando ou quem já usa, né, poder estudar um pouco mais, entender um pouco mais, para poder aplicar a Legal, observabilidade, é claro. boa. Bom, eu falo que existem, né, eu falar de AWS, existem dois cenários, né? Existe uma ferramenta que a gente chama de AWS Cloud Service Native, que aí você vai ver muito de CloudWatch, que o CloudWatch ele já vai ter basicamente ferramentas para esses sinais, né? Então a gente tem o CloudWatch para métricas, a gente tem o CloudWatch para logs, a gente tem X-Ray para traces, que também está dentro do chapéu do CloudWatch. E a AWS ela também tem um conjunto de Open Source Managed Services, né? Então a gente tem ferramentas open source gerenciadas. Qual é a vantagem nesse cenário? É você não tem o custo de overhead de operacionalizar aquilo, né? Então a gente tem o open source, que inclusive é open source, está no GitHub, etc. Que também é um serviço gerenciado, que você pode usar ele para logs e traces, por exemplo. E a gente tem o Prometheus, o Amazon Managed Service for Prometheus, que você pode usar para métricas. Então são as ferramentas que a gente normalmente trabalha. E aí dentro da coleção de instrumentação, você tem o agente do CloudWatch, por exemplo, que você pode usar para métricas e logs. Ou você pode instrumentar isso com OpenTelemetry nativo. Ou a AWS ela tem uma versão que chama DOT, que é a AWS Distro for OpenTelemetry, que também te ajuda a instrumentar isso. E para alguns serviços AWS, por exemplo, para quem usa o Kubernetes, o EKS, é um add-on nativo. Você habilita e rapidamente você consegue já ter algumas informações. Então, essas são as ferramentas normalmente que a gente usa para quando a gente está falando de observabilidade. Eu uso muito mais no meu dia a dia no mundo open source, então OpenSearch, AMP, OpenTelemetry,
Mas quando você quer acelerar e quer, né, tem a questão de a curva de aprendizado é um pouco mais, de implementação um pouco maior no serviço open source, mas quando você quer acelerar, você precisa muito, duas coisas. Primeiro, essas ferramentas você pode usar o CloudWatch, e também, como a gente comentou, ter um parceiro para te ajudar, treinamento, etc., nesse cenário. Mas, e o que a Nuage tem usado hoje nos clientes aí? Também comenta pra gente aí. Alan, o que tem procurado aí os clientes, o que tem de oferta aí em relação à observabilidade da Nuage, como é que vocês abordam hoje os clientes, né, que desejam, né, conhecer a sua aplicação, o seu ambiente, na tomada de decisão ali, e principalmente em respostas rápidas. Feito, Bruno. O acervo de tecnologias são muitas, né? O próprio Renato citou vários, que inclusive estão presentes também no nosso dia a dia. A ideia sempre é entender, claro, a necessidade do cliente, para que você possa selecionar o melhor conjunto que mais adere ao ambiente dele, aos serviços que ele utiliza, a arquitetura que ele possui, a tecnologia que ele roda dentro dos ambientes, para que a gente possa, aí voltando aquele passo atrás, comprar uma solução, que ela pode abordar mais de uma ferramenta, mais de uma tecnologia. Hoje nós trabalhamos bastante com as tecnologias nativas da própria AWS também, como por exemplo um CloudWatch, um X-Ray, para poder fazer parte do processo de observabilidade, mas existem outros casos em que outras tecnologias podem ser incorporadas também. Aí até citando o ponto que o Ferronato trouxe, o papel do parceiro, e principalmente hoje uma estrutura também de arquiteto de soluções, que é o time de pré-vendas, o nosso papel é desenhar a solução que responda à necessidade dele. E a partir daí selecionar as ferramentas mais adequadas que vão responder àquela necessidade e àquele momento também que ele possui. Existem muitas ferramentas ótimas de mercado que possuem custo também para se implementar, para se manter como licenciamento. Por isso que é importante entender também aquele momento do cliente para que você possa desenhar uma solução que responda àquela necessidade e que faça sentido para ele. E principalmente, aí conectado àquele cenário que eu tinha comentado, de entender a maturidade dele hoje, é entender quais ferramentas ele já possui dentro de casa e qual o conhecimento que o corpo dele, o corpo técnico dele já possui também em cima dessas ferramentas. Porque reaproveitar o conhecimento, reaproveitar esses recursos, ele pode ser um papel fundamental para você acelerar o processo de implementação de uma observabilidade do ambiente. Então, é sempre importante ter esse mapeamento na hora de selecionar as ferramentas. Legal, legal. Então, fantástico, foi fantástico aqui poder compartilhar isso com vocês. Foi, assim, incomparável. Agradeço demais aí, Leonato, Alan, pela participação de vocês aqui essa troca de conhecimento que foi muito válida, que é muito válida e muito importante. Espero que a gente tenha conseguido levar a informação necessária para os nossos participantes aqui. De fato, é um tema muito sensível, principalmente para as empresas. Hoje, para quem está começando no time de desenvolvimento, é muito importante conhecer como aplicar tudo isso. Agradeço a todos também pela participação. Foi fantástico aqui. Fionato, Alan, fica à vontade. Boa. Só agradecer o convite novamente da Nuage. Espero que a gente tenha próximas aí, que a gente pode se aprofundar em alguns outros temas. Eu vi que a galera perguntou bastante de OpenTelemetry, talvez seria um caminho. Bom, e agradecer aí, muito legal, gostei. Estou feliz de estar com vocês aqui. Ótimo, Bruno. Só um ponto antes de responder, teve um questionamento do Ricardo se teria uma visão de um top 5 de ferramentas que são mais recomendadas hoje para se trabalhar uma estratégia de observabilidade. Vocês gostariam de trazer alguma visão? Eu posso responder aqui no privado aqui. No privado não, né? No chatzinho aqui. Mas eu acho que pode falar aqui também. É que eu comentei, né? Para logs. Eu vou falar dos que eu trabalho. CloudWatch Logs ou OpenSearch. Se você está olhando para nativo. Tá. Para métricas. CloudWatch Métricas ou Prometheus ou AMP, né? Que é o Amazon Service Managed Service for Prometheus. Para traces, dentro do CloudWatch é o X-Ray. Ou olhando para o mundo de Open Source, seria o próprio Open Source, que ele tem um plugin de observabilidade, onde você tem a visão de traces lá dentro.
E para instrumentar, do lado do CloudWatch tem o CloudWatch Agent ou X-Ray, aí você tem que ter os dois, né, hoje. Ou no lado OpenSUSE, ou o teu ADOT, que aí é o distro OpenTelemetry, ou o teu OpenTelemetry também fazendo isso. Qual que é a vantagem de usar o OpenTelemetry? Né? Acho que é a pergunta até que o Caio fez aqui, que ele confunde X-Ray com OpenTelemetry e tal. O OpenTelemetry você consegue, imagina ele como um ETL, né? Para quem não sabe ETL, que é para você transformar um dado. Então você tem um backend, é um conjunto de SDK que você coloca na sua aplicação, onde a partir dela você pode exportar métricas, logs e traces. Você tem um cara único para fazer os 3 sinais. E você tem um coletor, que é o do OpenTelemetry também, onde vai receber essas informações. Você pode passear esse dado, tipo, eu quero fazer alguma coisa, transformar, etc. E depois você vai fazer um data sync, né? Onde você quer jogar. Eu quero jogar métricas no MP, eu quero jogar os logs no OpenSearch, ou os traces no X-Ray, ou em outro lugar. Então, normalmente, quando você usa o OpenTelemetry, você tem um pouco dessa vantagem. Obviamente, a complexidade também é maior, porque você precisa instrumentar, tem que estudar um pouco ele a mais. Mas, normalmente, são as ferramentas que a gente tem utilizado aí. Não sei se ficou claro, se não, pode ficar à vontade para complementar. Não, perfeito. Obrigado, Fernando. Obrigado. Acho que é interessante responder aqui para todos poderem conhecer. Bom, já agradeceu, então, Bruno. Agradecer também, é uma honra poder dividir essa live aqui com todos os presentes. Ao seu lado, ao lado do Ferronato, novamente, pessoas que eu considero bastante, que fazem parte da minha trajetória, da minha história também no mundo de tecnologia. Então, é uma honra poder conversar sobre esse tema observabilidade. Tão importante, igual você trouxe, é um tema que está em bastante evidência dentro do mercado, as empresas estão se preocupando bastante em conversar sobre e em buscar projetos para implementar também dentro de casa. Eu me coloco aqui à disposição, caso alguém queira entrar em contato, tem as minhas informações. Não está ali meu LinkedIn, mas é Alan Macedo, caso também queiram comunicar por lá. E sintam-se à vontade para poder me buscar. E vamos fazer outras lives, tá? Igual o Bruno trouxe, só reforçando. A ideia é depois que a gente possa ter outras dinâmicas, até, quem sabe, um hands-on com os presentes, para que a gente possa demonstrar um pouco na prática como é que se implementa esse conjunto de soluções que foi narrado pelo Ferronato, agora na resposta. Então, pessoal, novamente agradecer a todos e desejar um ótimo dia. Obrigado, Então, pessoal. encerrando aqui, pessoal, muito obrigado aí pela participação de todos aí e até a próxima. Um abraço. Abraço, pessoal.